Já aconteceu com você? Você quer curtir o final de semana ali na praia de Bombinhas e quando chega lá tem que pagar a taxa. E talvez aí você acabou esquecendo de pagar essa taxa. Depois vem uma cobrança. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto. Por quê? Porque o Ministério Público de Santa Catarina considerou inconstitucional a cobrança dessa TPA. E quem vai conversar com a gente agora é o deputado estadual Ivan Nates. Deputado, seja muito bem-vindo ao TVC News. Eu que agradeço a oportunidade, né? Boa tarde a todos vocês. É sempre importante para mim falar das coisas do meu mandato lá na Assembleia Legislativa e das coisas que estão acontecendo em Santa Catarina que dizem respeito especialmente à ANFRE, né? A região que eu tenho o prazer de representar também lá no Parlamento. Deputado, essa manifestação aí do Ministério Público considerando inconstitucional a cobrança dessa TPA aconteceu só depois de uma movimentação dos deputados. É preciso lembrar, né, que o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal acolheu uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2019 e reconheceu que as taxas de preservação ambiental, as TPAs, elas podem ser cobradas dos municípios que apresentam características de península, de dificuldade, de tamanho, de extensão e que recebem grande carga de turistas durante a temporada de verão. Então, por ordem dessa interpretação do Supremo Tribunal Federal, a Bombinhas passou a cobrar TPA. Só que em 2021, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresentou uma PEC, e essa PEC foi aprovada. Eu apresentei uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a Constituição então foi modificada, e foi proibido os pedágios urbanos em Santa Catarina de todos de todo o seu tipo. E a partir dali, a gente começou um enfrentamento com relação ao TPA de Bombinhas, dizendo que, frente à Constituição do Estado, a TPA era inconstitucional. Então, nós ajuizamos várias demandas, ação civil pública, ação popular, e na última agora, nós ajuizamos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, com 14 deputados estaduais assinando essa DIN, pedindo ao Tribunal de Justiça que declare a cobrança de TPA de Bombinhas inconstitucional, por dois motivos. Primeiro, porque como taxa, ela não presta um serviço, a gente não sabe o que eles fazem com o dinheiro da TPA. Já arrecadaram 118 milhões de reais e a gente não vê nenhuma obra, nenhuma ação de compensação ambiental em Bombinhas para justificar a cobrança da taxa. E segundo, que a Constituição mudou e, portanto, a taxa é inconstitucional. Nós tivemos agora o parecer da Procuradoria de Justiça de Santa Catarina, que são os promotores mais antigos que trabalham no tribunal, e disse que, efetivamente, o autor tem razão, a TPA não atingiu o fim para o qual ela foi constituída, ou seja, o dinheiro foi arrecadado, mas não se fez nenhuma ação em processo ambiental, os mais de 100 milhões desapareceram, e depois de que a Constituição mudou e, portanto, a TPA não pode ser cobrada. Então, essa é a posição do Ministério Público de Santa Catarina, já era uma posição que a gente conhecia, mas que agora veio referendada nesse parecer, que faz parte dessa DIN, que vai ser julgada agora nos próximos dias. É isso que eu ia perguntar mesmo, deputado. E quais são os próximos passos agora? O que vai acontecer até, de fato, que não haja mais a cobrança dessa TPA? Primeiro, nós sabemos que a TPA de Bombinhas ela é cobrada no verão, né? Só que o verão de Bombinhas é o maior do mundo. O verão, a gente sabe, começa no dia 21 de dezembro, no Brasil, e termina no dia, se eu não me engano, dia 27 de fevereiro, 28, 26 de fevereiro, uma coisa assim, termina o verão no Brasil. E a TPA de Bombinhas, ela começa em novembro e acaba só em abril. Então, o verão de Bombinhas tem 3 meses a mais do que o verão do mundo inteiro, né? O verão de Bombinhas é 3 vezes maior que o verão do mundo. Então, como a TPA só é cobrada a partir de novembro, nós temos ainda um tempinho, né, para avaliar isso bem, conversar com os desembargadores, mostrar que a sociedade catarinense não tolera mais essa cobrança, que essa cobrança serviu apenas para enriquecer algumas empresas, algumas pessoas que são donos dessas empresas que ficam com esse dinheiro. Eu acredito que no mês de setembro
no início do mês de abril, o tribunal deve julgar essa ação e a gente deve ter o fim da TPA. Deputado, o senhor comentou, né, sobre esses valores aí que foram arrecadados. Alguma possibilidade de que haja uma investigação para saber o que de fato aconteceu com esse dinheiro que foi arrecadado com a TPA? Bom, na verdade, a gente já tem todas essas informações, né? Durante o decorrer desses anos, eu consegui compilar todos os contratos que foram estabelecidos com as empresas, com a ajuda do competente Tribunal de Contas de Santa Catarina, na minha condição de deputado, nós conseguimos, junto com o Tribunal de Contas, apurar todos esses contratos e fazer um levantamento que faz parte também desses processos. Nós observamos, por exemplo, que as mesmas empresas são contratadas há muitos anos, já desde quando a TPA foi estabelecida, eles contratam a mesma empresa. Eles também contratam essas mesmas empresas, a maioria delas de forma emergencial, mesmo o contrato sendo repetido, eles fazem contrato emergencial. E também a gente pode perceber a evolução, né, dos contratos. Contratos que começaram no primeiro ano com 30 e poucos mil, 34 mil, se eu não tenho o exato número aqui agora, mas se eu não me falha a memória, que o primeiro contrato de prestação de serviço dessa empresa, lá em 2016, foi de R$ 34 mil, e hoje essa mesma empresa, para fazer o mesmo serviço, recebe quase R$ 1 milhão. Isso aconteceu com várias empresas que, com o decorrer dos anos, foram recebendo mais dinheiro para fazer o mesmo serviço. Isso tudo consumiu todo o dinheiro da TPA, sem contar que a empresa, que a dona da TPA, ficou com a boa parte do dinheiro da TPA. E nós temos tudo isso compilado, tudo isso é conhecido, né? Tudo faz parte de processos judiciais. Agora vamos esperar o julgamento da ADIM, o julgamento dessas ações, pois, obviamente, nós vamos continuar cobrando, fazendo prestação de contas, porque, na verdade, mais de 100 milhões de reais, né, é muito dinheiro que foi cobrado dos catarinenses para entrar em Bombinhas, e a gente não viu nenhuma obra, nada sendo executado, e, portanto, eles têm que explicar o que fizeram esses dinheiro. Eu sei o que fizeram, né, o processo já sabe o que fizeram, mas a sociedade catarinense tem que saber também. Deputado Ivan Nardes, quero agradecer a tua participação aqui no TVC News. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês da CNews pela oportunidade, né, de falar sobre as coisas que estão acontecendo. Essa pauta da TPA eu venho enfrentando desde quando ainda não era deputado, antes do meu primeiro mandato como deputado. Eu tenho plena convicção, como cidadão, como advogado, militante, de que isso foi um grande negócio criado para arrecadar e enriquecer algumas empresas baseado numa suposta compensação ambiental que nunca aconteceu. Está muito perto de a gente acabar com a TPA e eu estou muito feliz de fazer essa luta, de ter enfrentado tudo isso, embora o resultado ainda não possa ser comemorado, mas de passo a passo a gente vai ganhando mais adeptos, como a gente já ganhou agora com o parecer do MP. Muito obrigado. E a gente vai continuar aí acompanhando, né, essa situação da TPA em Bombinhas. E agora, falando de eleições 2024, o TRE de Santa Catarina instaurou aí um gabinete de pronta resposta para tratar sobre assuntos das eleições municipais. O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina reuniu nesta segunda-feira representantes das entidades que compõem o gabinete de pronta resposta para as eleições municipais de 2024. O grupo é formado por 38 instituições e empresas que possuem algum vínculo com o processo eleitoral, seja como ente do Estado ou como parte operacional das atividades. Para isso, as organizações indicam ao menos um interlocutor que possa agilizar o contato entre as instituições que representa e a Justiça Eleitoral. Além disso, no dia do pleito, estes interlocutores contam com um espaço físico na sede do tribunal em Florianópolis, instalado para a atuação do grupo. A presidente do tribunal, desembargadora Maria do Rócio Luz Santa Rita, fez a abertura da primeira reunião do gabinete, que teve como objetivo apresentar os principais momentos do processo eleitoral e as situações que podem exigir apoio na preparação, execução e resposta a possíveis intercorrências. O gabinete foi instituído pela primeira vez nas eleições gerais de 2022, quando 34 instituições participaram do colegiado.
Para 2024, outras 4 entidades foram convidadas, pensando especialmente em intercorrências de ordem climática e meteorológica. E agora eu quero convidar para participar aqui do TVC News a nossa repórter Bianca Robles. Bianca, seja muito bem-vinda ao TVC News. Bom dia, Dai. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bianca, a gente tem um assunto aqui para falar que não é um assunto muito bom, né? Infelizmente, em menos de 24 horas, 2 bebês faleceram no Hospital Municipal Ruth Cardoso. Exatamente, Dai. 2 bebês morreram ali entre domingo e segunda-feira no Hospital Municipal Ruth Cardoso, aqui em Balneário Camboriú. As mortes estão sendo investigadas, né? E pelas redes sociais, o que circula ali o debate é que as mortes teriam sido causadas ou por infecção hospitalar ou também por um novo vírus, né? A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, através da Secretaria de Saúde, se pronunciou, né, através de uma nota, lamentando a morte, né, o óbito desses 2 bebês, e também dizendo que o Hospital Ruth Cardoso prestou ali todos os atendimentos e exames necessários nestes 2 casos. O Hospital Municipal Ruth Cardoso informou que não há possibilidade, né, da morte ter ocorrido, então, por infecção hospitalar, né? Pois os critérios para a definição da normatização pela Agência Nacional de Vigilância, né? Os critérios, então, são feitos ali pela Anvisa e também analisados por um médico, né, um médico infectologista. Então, sendo um dos critérios ali a permanência de 24 horas no hospital, né, que não se enquadra nesses 2 casos. Ainda em nota, a Prefeitura informou que o primeiro caso ocorreu ali, né? A internação ocorreu no início do sábado, né? No primeiro caso, que é a criança de 1 ano e 9 meses. Ela ocorreu ali, ela deu entrada na quinta-feira à noite, né? Onde foi realizado exames e não apresentou alterações. No sábado, então, a criança foi, né? No sábado à noite, a criança foi para a UPA das Nações, né? Já com um estado mais grave e foi levado imediatamente para o Hospital Ruth Cardoso, onde também foi internada na UTI pediátrica. Os médicos mantiveram ali contato a todo momento com os pais, explicando toda a situação do caso, né? E então, durante, né, o domingo, né, a criança acabou, então, vindo a óbito. Já no segundo caso, que é um paciente de 6 meses, né, um bebê de 6 meses, o atendimento ocorreu ali no Hospital Ruth Cardoso no domingo, por volta de umas 3 horas da manhã. E então o paciente ele se queixava de diarreia, mas não apresentava nenhuma alteração nos seus exames. A criança então foi, né, levada para casa, teve alta e depois retornou ao hospital já com queixa ali, né, de um desconforto respiratório. E depois ele retornou, então, né, às 23 horas, né, às 11 horas da noite, ele retornou para o hospital do domingo, já com essa queixa respiratória, onde então permaneceu ali fazendo mais exames, e o médico informou, então, o falecimento na segunda-feira de manhã. Né, o hospital ali se consolidarizou, né, e então, né, nós recebemos ali essas denúncias, né, dessas 2 mortes, e também recebemos a denúncia de outra morte que teria acontecido ali no Hospital Ruth Cardoso, né? Um telespectador nos informou que uma paciente, né, que a sua sobrinha foi levada para o Hospital Ruth Cardoso através do SAMU, ela estava gestante e o bebê não apresentava ali, né, o feto não apresentava os sinais vitais, né? Então ele foi levado para o hospital e o hospital, então, de acordo ainda com esse telespectador, realizou ali a indução do parto, né? Mesmo o bebê não apresentando mais os sinais vitais. Nós ainda estamos ali apurando este acontecimento e assim que tivermos mais informações, nós vamos trazer aqui para vocês atualizações destes casos. Bianca, a gente vai ficar acompanhando essa situação, né? Infelizmente, a gente tem que noticiar esse tipo de descaso em relação ao Hospital Municipal Ruth Cardoso. Bianca, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Dai, um ótimo dia a todos. E nossos sentimentos aí aos familiares dos 2 bebês, né, que vieram a óbito, infelizmente. Agora nós vamos acompanhar uma reportagem, porque ontem aconteceu uma audiência pública para debater a fiscalização na orla de Balneário Camboriú. A Câmara de Balneário Camboriú realizou nesta segunda-feira uma audiência pública para debater o projeto de lei ordinária 68/2024, que altera o artigo 1 da Lei 1674 de 1997, que estabelece as fiscalizações na orla marítima de Balneário Camboriú em período determinado. A iniciativa visa ajustar a legislação ao ciclo de pesca artesanal da tainha,
uma tradição essencial para a cultura local. Atualmente, 60 pescadores trabalham na Praia Central e 140 pescadores nas praias agrestes de Balneário Camboriú. Nós vamos agora para um breve intervalo. Na volta, nós vamos retomar esse assunto aí, porque a gente vai conversar, né, com um dos pescadores aí que fazem parte da APAPESC. E também tem a previsão do tempo e o comentário político de Saul Carvalho. Eu volto já.